Ainda falando sobre divisão de base, a gente vai destacar agora o Fluminense de Feira de Santana, que retornou os trabalhos, né, na última semana, e os meninos, né, na expectativa, é claro, de estar disputando competições aí a nível estadual, né, Campeonato Baiano, né, tem as competições de cada categoria, então o Fluminense está trabalhando justamente para se preparar e chegar bem nessas competições. E quem falou sobre esse retorno foi o professor Edu Silva, né, destacando aí esse retorno, claro, e com expectativa para a temporada. Vamos ouvir. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o professor. Pronto, então vamos lá. Divisão de base forte do Touro do Sertão. De um período de descanso, de férias para os atletas que era necessário. Estamos de volta aqui com o trabalho do professor Ícaro, inicial. A gente já fazendo um contato com a bola para que a gente possa iniciar nossa temporada. Uma temporada aqui de alguns desafios que a gente tem pela frente e vamos procurar dar nosso máximo para respeitar essa camisa pesada, essa camisa de muita tradição que é a do Fluminense de Feira. É isso aí, camisa pesada, camisa de tradição, que é a do Fluminense de Feira de Santana, né? Infelizmente está numa divisão abaixo, né, da principal do nosso estado, mas está trabalhando para voltar e voltar muito forte. E a divisão de base é um ponto de equilíbrio para isso tudo, meu querido Esquita. Eu queria que você fizesse um comentário rápido com relação a esse retorno, essa retomada de trabalho, e na sequência a gente vai ouvir um dos responsáveis, né, para condicionar todos esses atletas. Você sabe que voltando de férias, o trabalho é mais intenso, né? Com certeza. De fato, como o professor Edu falou, né, da importância desse período de descanso também. Alguns atletas não são aqui da cidade, então voltaram aí para suas cidades natal, para passar o período no final do ano com os familiares, dar aquela refrigerada, né? Com certeza, e depois voltar com todo o foco, como estão agora, né? Inclusive, eles destacaram aí o fato de muitos atletas terem voltado muito bem, porque cumpriram os protocolos que foram designados para eles nesse período, mas obviamente que esse período de descanso também é muito importante, né? Houve um final de ano de muito treinamento, treinos, né? Jogos amistosos, onde a equipe do Fluminense de Feira começou a se estruturar, começou a ter uma cara, né, sob o comando aí do professor Edu Silva. Então, agora é um retorno, né, para uma nova temporada aí, já para se preparar antecipadamente para as competições de base que vão acontecer durante o ano, né? Tem muitos atletas aí com idade de 20 anos, mas a maioria deles não está perto de estourar a idade, tem menos, né? Então vão poder disputar aí, se houver também outras categorias, como sub-17, além do sub-20. Então, essa preparação prévia aí, com muito tempo, com um planejamento, dá um indicativo de que podem vir muito bons resultados, assim como o Feirense obteve na Copa Furacão, e o Fluminense de Feira também está se estruturando, pensando em obter esses resultados. Claro que a gente mira aí esses resultados esportivos, mas na verdade o que a gente precisa, né, avaliar de verdade são os resultados na questão da preparação e da formação de atletas, né? Sejam eles para estarem aqui representando o Fluminense de Feira ou para servirem ao mercado. Então a gente vai ouvir, como você falou também aí, a fala do Ícaro, né, preparador físico da equipe, que dá destaque aí ao que eles pensaram e planejaram para fazer nessa despedida, né, que houve do fim do ano para agora, e agora voltando para as atividades de vento em popa com toda a força, né? Vamos lá, vamos acompanhar a entrevista do Ícaro. Nós nos representamos na sexta-feira com o controle de avaliação, tanto da parte médica quanto da parte da preparação física. Tivemos uma resposta positiva. Esses atletas em casa, eles passaram por um cronograma. Dentro desse cronograma, nós tivemos também um controle de dados, né, onde diariamente, através do aplicativo, eles tinham o acesso e colocavam todas as suas condições, sejam elas da parte clínica, seja ela da parte física. Ali, se estava sentindo dores, desconforto, além também do acompanhamento pelo aplicativo dos treinamentos. Seja ele em casa ou na academia, esses atletas se comportaram. Hoje, no nosso início de trabalho, estamos vendo que cumpriram direitinho o que foi programado e temos a expectativa desse segundo bloco, né? Tivemos a primeira etapa, que foram os 3 meses, agora dando início, já pensando de estar próximo à competição, acelerar um pouquinho mais, ver os componentes da parte física que ainda são necessários ajustes, e com fé em Deus a gente possa fazer uma boa competição e também
junto com o profissional, que esses garotos já tenham um entendimento de tudo que vai ser passado pelo clube e na primeira oportunidade que tiver, estejam aptos para estar servindo também o profissional. Aí. Cada vez mais, né, a questão da tecnologia, né, faz parte da vida do futebol, né? Verdade. Então, assim, a integração, base profissional. E essa tecnologia tem um papel super importante, Skipper. E como o Ícaro falou, né, eles estão daqui e estavam monitorando os atletas que estavam nos mais diversos lugares, seja em casa, seja na academia. Daqui eles conseguem monitorar tudo, né, através de aplicativo, né? Monitorar se eles estão realmente cumprindo os protocolos, se estão se exercitando, se estão tendo algum tipo de problema, como ele relatou, se algum atleta nesse período que estava de repouso sentiu alguma dor, alguma coisa do tipo. Então, realmente, é você usar ao favor, né, da equipe, essa questão da tecnologia e do monitoramento, né? Isso acontece nos times de ponta, no mundo afora, e o Fluminense de Feira, obviamente, não ia ficar de fora disso. Eu tinha visto aí, agora a gente tá nesse período de pré-temporada, né? Já se encerrando, na verdade, a pré-temporada e os times cada vez indo mais para as competições em si, e aí esse calendário maluco precisa realmente ter esse tipo de parâmetro. Pra você ter ideia, eu vi um relato, né, de comentaristas falando que o São Paulo, por exemplo, foi para os Estados Unidos e pelo fato de lá ter bons campos, né, a questão do clima e tudo mais, foi possível ter uma pré-temporada onde os atletas percorreram quase o dobro das distâncias e da intensidade de treino que fizeram na pré-temporada do ano passado. Por quê? Porque eles estavam em São Paulo no ano passado e teve muita chuva, muita dificuldade com o campo e tudo mais, e por conta disso algumas sessões de treino foram canceladas. Já estando nos Estados Unidos, isso não aconteceu, e aí, obviamente, a diretoria entendeu que foi uma pré-temporada interessante nesse sentido. Então, eu acho que o Fluminense também pensa e se direciona muito para isso, com todo esse monitoramento, com toda essa análise de dados, para que os atletas estejam nas suas melhores condições, evitando lesões, evitando desgastes, e aí, quando chegar na hora do bicho pegar mesmo, os caras vão estar lá na ponta dos cascos, graças a esse trabalho. Sem dúvida. Então, parabéns a esse trabalho de base, tanto ao professor Edu quanto ao professor Ícaro, né? Parabéns. Ícaro, inclusive, se prepare também para voltar o Baba, tá? Porque eu tô me preparando aqui. E o embate de vocês dá pra acontecer, porque ele joga na lateral esquerda, você ali pelo meio direito. Entendeu? Então sempre cai no lado dele ali, explorando aquela área, né? Porque eu vejo o que dá para infiltrar, né? Um abraço ao professor Ícaro, sucesso para vocês aí. Continuando ainda no Fluminense de Feira de Santana, meu querido Paulo Skipper, na última semana, a diretoria do Fluminense de Feira de Santana teve um encontro aí com o superintendente de esporte, novo superintendente de esporte aqui de Feira de Santana, né? Que é o Emerson Brito, discutindo aí esse ano 2025, estrutura, eu acredito, e pensando também no que diz respeito a condições, né, dos equipamentos que a cidade dispõe para desenvolvimento do esporte. Encontro importante, né? Podemos dizer assim. Com certeza, encontro importante. Inclusive, além desse encontro com o Emerson Brito, o André, né, o pessoal da diretoria, tem um encontro aqui no Foco no Esporte, porque ele já falou que tá na área. Já tá na área, então, o André né? tá aqui acompanhando, então um né? abraço para ele aí, um abraço pro Filemon também, todo mundo que tem feito esse momento do Fluminense. Aproveita, editor, coloca na tela aí pra gente discutindo, falando sobre esse encontro que aconteceu, na verdade, né? Sim, Skipper, pode continuar, dar sequência aí ao seu raciocínio. Sim, então, como você falou, né, da importância desse trabalho em conjunto, porque a gente entende que o Joia da Princesa, por exemplo, é a casa do Fluminense, né, e não poderia ser diferente. E a gente tem algumas notícias recentes aí de que o estádio Joia da Princesa teve algumas dificuldades, né, do final do ano para esse ano. Inclusive estava aí para sediar alguns jogos, né, do Campeonato Baiano, e não foi possível por conta da questão do gramado, principalmente, mas também tem a questão da avaliação técnica da própria estrutura do estádio, não é isso? Exatamente. Então precisa sim estar pronto para que o Fluminense e outras equipes da cidade, ou até mesmo equipes de fora, que possam desfrutar desse espaço. E aí a gente está falando de uma questão econômica mesmo, não é nem esportiva, é econômica, e a cidade precisa estar preparada. Com certeza. E aí, quando a chegada aí do superintendente Emerson Brito, né, que substituiu o Carlinhos de Missuca, obviamente que é natural, né, e é bem necessário que haja essa aproximação entre a diretoria do Fluminense, que representa, obviamente, Feira de Santana, e a diretoria, a superintendência de esportes, justamente para o Fluminense demonstrar suas intenções de mandar os jogos no equipamento público, que é o Joia da Princesa, de ver como a própria prefeitura, o poder público pode ajudar nesse sentido, né, de manter o equipamento público em condições para que o Fluminense desfrute, nos períodos de competição, ter a oportunidade até de fazer treinamentos lá e tudo isso. É importante haver esse trabalho em conjunto,
né? Então, essa reunião se mostra muito importante nesse sentido, porque dá para perceber que há um diálogo. E quando há essa comunicação e há essa possibilidade de diálogo, há a possibilidade de entendimento. Se isso não acontecesse, né, uma reunião, poderia indicar, por exemplo, que há uma cisão, e não é o caso, né? Se houve uma reunião, se esses dois entes conversam, a gente já pode perceber que há uma via de entendimento, de como é que um pode contribuir, o outro contribuir, até porque o Fluminense de Feira representa Feira de Santana, né? Leva o nome da cidade para o lugar, é um time de massa na cidade, com muita torcida. Quando o Fluminense joga, a gente já percebeu que, independente do fato de estar na segunda divisão, há uma movimentação na cidade, e isso economicamente é importante. Outros clubes vêm aqui para a Feira de Santana, vêm disputar partidas aqui. Se o Fluminense sobe ano que vem, a gente tem um calendário onde o Fluminense vai ter a oportunidade de enfrentar a Bahia, de enfrentar a Vitória e outras equipes do cenário nacional. Tudo isso dá um indicativo de que a cidade vai ganhar com isso. Então, por outro lado, obviamente, o poder público precisa também estar de braços abertos, estar dando viabilidade de interlocução para que as coisas possam acontecer em pró da cidade, obviamente, mas, obviamente, através do clube Fluminense de Feira representando a cidade de Feira de Santana. Então, Feira de Santana, a gente fala muito sobre o cartão postal de Feira de Santana, é o Feiraguai, né? Tem muitos que falam onde vai e lembra do Feiraguai. Mas tenha certeza que por todo o Brasil, quando se fala em Feira de Santana, uma das coisas que vem na mente é o Fluminense de Feira, né? E o Joia da Princesa. E o Joia da Princesa. Então, essa associação aí cabe muito bem. Com certeza. E a gente espera que os dois juntos, em consequência, né? em consequência com o apoio do poder público, as coisas aconteçam ainda mais e alavanque ainda mais, de maneira positiva, o nome da nossa cidade, o nome de Feira de Santana. Inclusive, eu quero parabenizar a essa diretoria, né, do Fluminense de Feira de Santana, SAF, com relação à estrutura, né, que está montada lá no CT. Parabenizar também pela questão do gramado. A gente ia acompanhando o Campeonato Baiano Série A aí, meu Deus do céu. E os caras ainda acham que tem razão, porque o presidente do Vitória foi reclamar do gramado lá do Adalto Moraes, o cara não gostou, não. Não gostou, imagine só, né? Então, assim, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e que o Joia também siga o mesmo caminho, porque historicamente sempre foi assim. Sim. Beleza?